Vamos para a palavra, gente. Hebreus capítulo 11. O Senhor veio falar da fé. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Muitos estão sem fé. As pessoas acham que fé é você orar e ter uma casa própria, é você orar e receber livramentos, é você orar e receber portas abertas. A pessoa acha que viver da fé é você... Vou dar um exemplo. Tem pessoas que acham que viver da fé é você comprar as coisas sem ter dinheiro. Nós somos cristãos, nós temos fé, nós oramos, nós temos Deus. Mas por causa disso, eu tenho fé, né, que eu vou conseguir isso. Aí você não tem dinheiro para comprar alguma coisa. Aí você vai lá, não, eu vou comprar, porque pela fé eu vou pagar. Se você não trabalha, como é que você vai pagar? Então, gente, a gente não tem que usar a fé para enganar os outros, né? A gente não tem que usar, eu tenho fé que eu vou ter isso. Gente, tem muita gente que engana as pessoas com a fé, sabia disso? Quando eu era nova convertida, não entendia a palavra de Deus, não entendia as coisas de Deus, ainda estava aprendendo, né? No início da caminhada, alguém chegou comigo e pediu para me comprar umas coisas. E usava o nome de Deus, né? Deus me abençoou, Deus vai me usar para me abençoar e não sei o quê. Aí, tá bom, né? Pedi o cartão para essa pessoa, fui com ela para comprar as coisas que ia pagar. Gente, a pessoa comprou as coisas e até hoje não pagou. Ainda usou o nome de Deus. E depois ainda foi contar na igreja, que Deus deu as coisas. Quando Deus dá as coisas, você não fica devendo os outros. Você não fica devendo ninguém, porque Deus ele não vai fazer você ser um caloteiro. Deus não vai fazer você sujar o nome dos outros. Quando Deus te dá uma coisa, é dado. Você não vai ficar devendo para ninguém, não. Então, tem gente que usa a fé para enganar os outros. Tem gente que usa a fé, gente, para enganar as pessoas. Infelizmente. Então, a gente tem que entender que a fé, ela não faz você ser um enganador. E a fé não faz você viver algo que você não pode, que você não tem condições. A fé é algo que se vive, louvado seja o nome do Senhor, na justiça e não na injustiça. Deus abre o nosso entendimento, gente. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E que possamos ser libertos pela essa palavra. Hebreus capítulo 11, a natureza da fé. E exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, gente, a fé é uma prova, né, das coisas que você não vê. O que você vê uma casa? Vê, não vê? Você vê uma casa. Você vê o carro, você vê o telefone, você vê as coisas que você quer comprar, não é verdade? Mas a fé é aquilo que tu não vê. A fé é o quê? O reino de Deus. A fé é o quê? Aquilo que Deus tem para nos dar que não é aqui na terra. A fé é o quê? Aquilo que Moisés viu que a gente não viu. A fé é o que? É você viver, louvado seja o nome do Senhor, confiando naquilo que Deus vai te dar. Não que o homem vai te dar. Não que o maligno vai te dar, porque o maligno dá, gente. O maligno, quando quer nos enganar, ele mesmo faz as pessoas se exaltarem. Ele mesmo vai dizer, olha, ele faz as pessoas entenderem que são abençoadas. Por causa de quê? Por causa dos bens materiais. Por causa dos bens materiais, o maligno coloca entendimento nas pessoas que Deus é com elas. Preste bem atenção e vamos aprender aqui com a palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Deus é maravilhoso. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Presta atenção. A fé, ela faz a gente alcançar
testemunho de vida, testemunho de servo de Deus, testemunho de serva de Deus. Quantas pessoas estão crescendo na prosperidade, mas não têm testemunho de Deus? São enganadores, manipuladores, são devoradores da gordura das ovelhas. Então a fé, ela me dá testemunho de vida com Deus, de cidadão do céu, de praticante da palavra, louvado, de discípulo de Deus. É isso que a fé faz na nossa vida. Ela nos dá testemunho de vida com Deus. Não é a prosperidade, gente. Porque as pessoas acham que ter Deus na sua vida é ter prosperidade, né? É ter o tesouro da terra. Não, não foi isso que Jesus te prometeu, não. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, né? Então, a terra, o sol, eu e você fomos criados por Deus, e não daquilo que é aparente. Bom, que o Espírito Santo me lembrou, né, que as pessoas querem viver de aparência. De aparência. Tem pessoas que acham que Deus está na vida de uma pessoa só porque ela tem carro, porque ela tem casa, só porque ela tem prosperidade material. É um grande engano, gente. É um grande engano. Preste bem atenção aqui. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então aqui diz, pela fé, gente, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho, gente. Testemunho de que era o quê? De que era justo. Então a fé faz isso na nossa vida. Preste bem atenção o que é a fé. Preste bem atenção o que é viver da fé. Preste bem atenção o que é a fé faz na nossa vida. Ela dá testemunho de vida, gente. Gente, vamos aprender o que é fé. Fé é testemunho de vida, gente. Fé é testemunho da palavra. Fé é prática da palavra, gente. Então, Abel, ele teve um testemunho de quê? De fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo. E ele diz mais, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, preste bem atenção. Caim tirou a vida de Abel, não foi? Mas o que aconteceu? Quem foi justo? Foi Abel. Não foi Caim. A Bíblia fala do bom testemunho de quem? De Abel, porque Abel deu uma oferta agradável ao Senhor. Caim não deu uma oferta agradável. Caim não teve testemunho. Abel teve testemunho e depois de morto, o testemunho dele ainda fala. Não é verdade? Tanto é que está aqui em Hebreus falando, né? No Novo Testamento, está falando do testemunho de Abel que está no Velho Testamento, né? Então a fé é isso. É o teu testemunho de vida, gente. É o teu testemunho de justiça, é o teu testemunho de prática da palavra. A fé é o nosso testemunho de vida. A fé, gente, louvados, as pessoas se enganam muito, né? Eu me enganei, gente. Eu me enganei porque me ensinaram errado. Eu me enganei porque me ensinaram errado. E a gente aprende aquilo que nos ensinam, não é verdade? Então as pessoas achavam que viver da fé, não, eu tenho Deus, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Nós temos Deus para ter testemunho de vida. Para ter testemunho da palavra, para ter testemunho de ser servo de Deus, para ter testemunho de justiça. Porque aqui fala que Abel teve um testemunho que era justo, Então tem gente aí usando a fé para comércio. Tem gente usando a fé para que para você prosperar. Tem gente usando a fé para que você alcance as coisas materiais. Mas a fé é para te dar testemunho que você é um seguidor de Cristo, que você é um servo de Deus, que você é uma serva de Deus, que você é esse que vai ser lembrado pela justiça que das obras que você tem feito na terra.
E esses aqui, esses homens de fé, estão aqui em Hebreus sendo lembrados que eles foram esse testemunho aonde? No Velho Testamento. Entendemos, gente? Eu entendi, pedi perdão de Deus. A fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Presta bem atenção. Abel foi tirado a sua vida pelo seu próprio irmão na juventude, não é verdade? Foi tirada a sua vida e Abel é lembrado como justo pela oferta que ele deu a Deus, pelo testemunho de vida. E agora o que acontece? Presta bem atenção. Abel alcançou prosperidade na terra? Abel alcançou as promessas na terra? Não alcançou, gente. Não foi? Ele não alcançou. Por quê? Porque o seu irmão tirou a vida dele. Mas o seu irmão tirou a vida dele, mas ele é lembrado como justo, porque ele deu uma oferta agradável ao Senhor. Louvado seja Deus. Mas Abel, ele tem o quê? A promessa dele no céu, gente. Abel não viveu a promessa aqui na terra. Abel viveu a promessa no céu. E aqui, no outro que também não viveu promessas na terra, foi Enoque. Enoque não viveu promessas na terra, mas ele viveu algo maior, gente. Ele foi transladado para não ver a morte. Olha só, ele teve uma promessa maior, ele não passou pela morte, ele foi arrebatado, né? Ele foi arrebatado. Estamos entendendo o que é fé? Estamos entendendo que essas pessoas que não viveram promessa na terra, mas viveram promessas no céu. Você está entendendo, louvado seja o nome, que é a fé? Então a fé de Enoque foi tão grande que Deus o arrebatou e Enoque não viveu a morte, porque a morte é difícil. Quem é que quer morrer? Ninguém, né? A gente quer ser arrebatado. Não é verdade? Muitos cristãos têm medo da morte. Muitos cristãos aí vivem pedindo por saúde, não é isso? Por multiplicação de anos. Querem morrer? Não querem. Só que Enoque, a fé dele foi tão grande que ele foi arrebatado. E o Senhor não deixou ele passar pela morte do corpo. E aqui, por quê? Porque o testemunho dele agradar a Deus. Se nós entendermos que a fé termos esse testemunho. Você tem fé de ser um servo de Deus? Você tem fé de ser praticante da palavra? Você tem fé o bastante para ser cumpridor da lei? Você tem fé o bastante para obedecer a Deus? Nós temos essa fé? Nós temos essa fé, louvado seja o nome, ou a fé que nós temos é para ter uma casa, é para ter um carro, é para ter aquilo que queremos aqui na terra? Ou a fé que temos é para ter esse testemunho que agrada a Deus? Estamos entendendo o que é fé? Estamos aqui aprendendo o que é fé? Louvado seja o nome do Senhor. E agora escute. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, gente. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é e que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Preste atenção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem obras, lembra que sem obras a fé é morta? Sem testemunho da palavra, sem prática da palavra, é impossível agradar a Deus. Nós não agradamos a Deus porque a gente, por causa das nossas conquistas na terra. Estamos entendendo o que é fé, gente. A gente tem que entender o que é fé.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador dos que o buscam. Então, a fé é eu querer Deus, a fé é eu querer se parecer com Deus, a fé é eu querer ser imagem de Deus, a fé é eu querer testemunho da palavra, a fé é eu querer ser praticante. Para que você usa a tua fé? A minha fé é para ter um carro, a minha fé é para me ser curada, a minha fé é para mim ter uma casa. Gente, a fé é para nós agradarmos a Deus, a fé é para nós termos testemunhas de justo, a fé é para nós sermos filhos de Deus, a fé é para nós sermos discípulos de Cristo, a fé é para nós sermos praticantes da palavra, a fé na nossa vida é para nós ser visto como justo. Estamos entendendo? A fé é para nós sermos vistos na terra como justo. Abel foi, Enoque foi, tá entendendo? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver testemunho da palavra, se você não tiver prática da palavra, se eu não tiver, eu não agrado a Deus. Não é porque você conseguiu um carro, não é por causa das conquistas que você conquistou na terra, mas é por causa do quê? Da justiça, da verdade, da prática da lei, da prática da palavra. Vamos continuar, é muito linda essa mensagem. A palavra de Deus é linda. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Que fé? A fé em Deus, pela intimidade que ele tinha com Deus, por ele ser adorador de Deus, por ele ser amigo de Deus, por ele andar com Deus. O que foi que aconteceu? Deus avisou a Noé que ele iria o quê? Destruir a terra. Ele avisou Noé para Noé construir a arca. Interessante que não se via chuva. Quando Noé estava construindo a arca, nem chovia, mas no dia que a arca foi construída, que eles entraram na arca, veio o dilúvio, veio a chuva. E então, Noé, por obedecer a Deus, em construir a arca, foi feito herdeiro da justiça, segundo a fé. Estamos aprendendo o que é fé. O que foi que Noé conquistou? O que foi que Noé conquistou na terra, gente? Noé teve que deixar sua casa, Com certeza ele tinha uma casa, para construir uma arca que se passou a ser a sua casa enquanto o dilúvio acontecia, não é verdade? Então, Noé perdeu todos os seus bens, Porque foi destruído, tudo foi destruído pelo dilúvio, E foi morar numa arca. Foi morar num barco, A arca é um barco. Foi morar naquele barco, sem conforto, sem luxo, acredito, sem energia, não é verdade? Sem internet. E aí, você é capaz de viver pela fé? Por obedecer a Deus? Porque as pessoas acham que viver na fé é você ser rico, é você alcançar o reino da terra, é você ter tudo do bom e do melhor na terra. Mas preste atenção como foi que Noé viveu, enquanto o mundo estava sendo destruído, não é verdade? Só que o quê? Noé é lembrado pela sua justiça. Abel foi lembrado pela sua justiça. Enoque foi lembrado pela sua justiça. A fé faz a gente ser lembrado pela nossa justiça. O que é justiça? É a prática da palavra, é a prática da verdade, é a obediência com Deus. É a obediência, é obedecer a Deus. E Noé foi lembrado porque ele obedeceu a Deus para construir a arca, para anunciar às pessoas que o mundo seria destruído.
Não foi isso? Noé foi dado como louco. As pessoas zombaram de Noé, que ele estava falando que Deus ia destruir, né, o mundo, que era para as pessoas entrar na arca. E as pessoas não deram ouvido. Elas estavam curtindo, elas estavam se prostituindo, elas estavam ganhando, elas estavam vivendo os seus interesses. Elas não quiseram viver a fé. Elas não quiseram renunciar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E as pessoas confundem muito a fé, porque acham que a fé é esse amuleto para mim conseguir as conquistas materiais, para mim conseguir os meus interesses. Mas a fé é para mim ter testemunho do que eu sou uma discípula, uma serva de Deus, uma seguidora de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que eu sou uma praticante da palavra. Deus é maravilhoso, né? Ah, meu Deus, eu chorei pedindo perdão de Deus, porque eu estava enganada no que era fé. Oh, Jesus, meu Deus do céu, eu pedi perdão de Deus e eu disse, Senhor, meu Deus, cada vez mais o Senhor me mostra que eu tenho que ter um testemunho de fé, um testemunho da tua palavra, um testemunho da tua justiça, que eu tenho que ter prática daquilo que eu estou pregando aqui para vocês e pregando para mim mesmo, né? Porque a palavra começa primeiro para mim. Louvado seja Deus. Agora vamos para Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Quem tem fé é obediente. Aprendemos isso? Fé é obedecer a Deus, o comando de Deus, a ordem que Deus nos dá. Isso que é fé, gente. Fé não é ter fé para ter um carro, para ter uma casa, fé para ter dinheiro, prosperidade. Fé não é para te ter as tuas conquistas na terra. Fé é para te ter obediência a Deus. Aqueles que são obedientes a Deus têm fé. Tem fé, estão obedecendo a palavra de Deus pela sua fé, por crer naquilo que não vê. Você vê Deus? Não. Eu vejo Deus? Não. Nós não vemos Deus, mas nós estamos aqui obedecendo a Deus. Isso é fé. E ele diz, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber. Presta bem atenção. Por herança, e saiu sem receber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa. Abraão habitou na terra da promessa. Presta atenção. Como uma terra alheia. Era na terra dos outros que Abraão habitava. Se você estudar a história de Abraão, você vai ver que ele habitava sempre na terra dos outros. E o que foi que aconteceu? Morando em cabanas. Morando em tendas, né? Com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice construtor é Deus. Qual é a cidade que é construída por Deus? É a terra? Não. A cidade que foi construída por Deus foi o céu. A nossa morada não é aqui na terra. O próprio Jesus disse, eu não sou desse mundo. Não é verdade? Eu sou peregrino. Você e eu somos peregrinos nessa terra. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão era esse que vivia peregrinando. Abraão, louvado seja o nome do Senhor. Foi esse, louvado seja Deus, que obedeceu a Deus, saiu da sua terra, saiu do que... Interessante. Que Abraão deixou tudo o que ele tinha, deixou a casa dele, a plantação, deixou a família, deixou o que ele tinha, os bens materiais, para obedecer a Deus, para viver aonde? Em tendas, para viver aonde? Em cabanas, para viver aonde? Em terras que não era dele. Não era dele. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão estava vivendo a promessa. Que promessa? De obedecer a Deus. Que promessa daquilo que Deus prometeu para ele. Estando na terras estranhas, nas terras alheias, que não era dele, hein? Maravilhoso, né? Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice é construtor e Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude
Preste atenção, a fé nos dá virtude, a fé muda o nosso caráter, a fé nos transforma, a fé nos edifica, a fé, louvado seja o nome do Senhor, nos santifica, a fé faz a gente ser seguidores de Deus, seguidores de Cristo. É isso que a fé faz. Você tem um testemunho e você será lembrado pelo teu testemunho, como Abraão foi, como Abel foi, como Enoque foi, como Noé foi. Entendemos? Noé não foi lembrado por causa das conquistas dele. Noé é lembrado porque obedeceu a Deus para construir a arca. Você está entendendo? Abraão não é lembrado por causa das conquistas dele na terra. Abraão é lembrado porque ele obedeceu a Deus, saiu da sua terra para viver aquilo que Deus queria que ele vivesse, em terras estranhas, sem ter onde morar, gente. Porque ele morava em cabanas, ele fazia cabana naquele lugar, e quando pensava que não, ele já ia para outro, tirava a cabana, né, e montava a cabana naquela outra terra. E assim Abraão foi vivendo peregrinamente. Entendemos? Lembra que Jesus disse para os discípulos dele? Vai de cidade em cidade levar o meu evangelho. Os discípulos são peregrinos, gente. Os discípulos, eles são peregrinos. Eles vivem peregrinando, levando o evangelho em vários lugares que não são terra deles, que não são lugar onde nasceram, que não são lugar onde eles têm casa. Os evangelistas são esses que levam o evangelho em lugares e lugares que não é nada, que são deles. O próprio Deus, ele fala que ele é a nossa raiz. Não adianta tu querer ter raiz na terra. Não adianta, aqui é meu, isso aqui é meu, eu quero morrer aqui, é aqui que eu quero morrer, aqui que eu quero terminar meus anos. Não, gente, não crie raiz na terra. Tenha raiz com Deus, deixa Deus ser tua raiz. Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, e já fora da idade. Fora da idade ela, recebeu, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Quem é que prometeu a Sara? Foi Deus. Então a fé dela era em quem? Em Deus. Que também de e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Interessante que Deus deu essa promessa a Abraão. Agora eu te pergunto, Abraão viu essa promessa? Abraão viu essa multidão? Eu e você faz parte dessa multidão. Abraão está aqui na terra? Não está. Abraão foi um desses que recebeu a promessa de Deus, mas não viu a promessa de Deus. Abraão viu você, vê eu levando o evangelho, estando no plano de Deus, estando sendo salvo por Deus, estando caminhando com Deus, estando entregando nossa vida para Deus. Abraão não viu. Abraão não viu essa multidão, Abraão não viu essa promessa, gente. Estamos entendendo e aprendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele alcançou essa promessa porque ele obedeceu a Deus. E eu e você fazemos parte dessa promessa que foi dada para Abraão. Mas Abraão não está aqui para ver a multidão que tem a Jesus no coração, a multidão que serve a Deus, a multidão que segue a Deus. Abraão não está aqui para ver isso. Preste atenção. Todos estes que foram falados, morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Tá vendo? Esses homens justos, esses homens e mulheres, porque Sara era mulher, tem Sara aqui na fé, esses homens, essas mulheres que morreram sem ver a promessa. Tá entendendo, gente? Então, louvado seja o nome do Senhor, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Sara, ela viu o seu filho nascer, mas Sara não viu a nação que Deus deu para o filho de Sara. Não é verdade? Então, a promessa foi vista de longe.
Abraão não viu esse povo, né, que é como as estrelas, como a areia do mar. Ele viu a promessa de longe, mas ele não viu a promessa se cumprir na terra para ele. Ele não viu, ele não está na terra vendo, né, essa multidão que segue ao Senhor Jesus. Então, escute, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Preste bem atenção. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, eu somos estrangeiros, peregrinos na terra. O que significa estrangeiro? O que significa peregrino? É aquele que não é dono do lugar aonde ele está. O peregrino, ele não tem um lugar próprio. Nós estamos aqui na terra, então nós não somos dono dessa terra. A promessa que Deus tem para nós é a nova Jerusalém. Louvado seja Deus e engrandecido a Deus. A promessa que Deus tem para nós é uma nova terra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Estamos entendendo, estamos aprendendo, gente. Você abraça a nova Jerusalém? Você abraça o reino do céu? Ou você quer o reino da terra? Você abraça a fé? Você abraça viver da fé? Gente, você quer mesmo viver da fé? Você quer viver como peregrino ou você quer a tua casa própria? Hã? Você quer viver como estrangeiro, andando de cidade em cidade levando o evangelho? Ou você quer estar pertinho da tua família? Você quer viver como Abraão viveu, que saiu da parentela dele? Você quer viver como Noé viveu, construindo uma arca para que pessoas fossem salvas? Para que ele e a família dele fossem salvos? Hã? Você quer viver da fé verdadeiramente? Esses abraçaram a fé e não viram a promessa, está escrito aqui. Escute, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Então, o que você busca? Você busca essa pátria? Você busca as tuas conquistas na terra? Ou você busca o céu? Ou você busca aquilo que Deus tem de maior e de melhor para nós? Ou que você busca os tesouros da terra? Ou você busca o tesouro do céu? Tu tem usado a tua fé para tu conquistar as terras? Ou tu tem usado a tua fé para tu ter um testemunho do cidadão do céu? Porque se nós entendermos, a fé é o nosso testemunho, a fé é a prática da obediência, a fé é seguirmos a Deus, servirmos a Deus, olharmos para aquilo que nós não vimos. Você já viu o céu? Alguns já sonharam com o céu, não é verdade? Mas viver, andar no céu, morar no céu, não, estamos aqui na terra, vamos lá no céu. Não é verdade? Então, nós ainda estamos nessa terra, mas com a nossa visão aonde? No alto. Com a nossa visão aonde? No céu. Querendo voltar para a nossa promessa, querendo voltar para a terra prometida, querendo voltar para os braços do Pai. Todos estes morreram na fé. Olha aí. Eles morreram na fé. Não foi sem fé. Eles morreram na fé. Abraão, Noé, todos, só não Enoque, que foi transladado, né? Morreram na fé, morreram obedecendo a Deus, morreram crendo em Deus, morreram abraçando o reino de Deus. E se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Tá entendendo? A tua fé é para te conquistar o céu ou a tua fé é para te conquistar na terra? A tua fé é para te conquistar o céu ou a tua fé é para os teus interesses na terra? Foi isso aí que ontem eu disse, meu Deus, me perdoe, porque muitas das vezes eu estou usando a minha fé para os meus interesses na terra. Chorei pedindo perdão de Deus. Eu estava usando a minha fé também, não só para conquistar o céu, que isso eu quero, mas eu também eu estava querendo mais meus interesses na terra. Tá entendendo?
Louvado seja Deus. Eu digo, opa, Senhor, que tinha que sair da minha vida, com essa palavra saiu. Com essa palavra saiu, entendeu? Hoje a minha fé está voltada para o reino do céu. Hoje minha fé está como essa de Abraão, andando como uma peregrina, andando como uma estrangeira, andando em terras onde eu não nasci, né? Então, pela fé, ofereceu a Abraão Isaque. Olha que fé. Gente, dá para nós aprendermos o que é fé? Fé é obediência. Fé é obedecer aquilo que Deus manda. Fé é você confiar em Deus. Abraão, o que foi que Deus fez? Deus pediu de Abraão o seu filho como sacrifício pela fé, e o Abraão ofereceu o seu filho, hein? Ele não sabia o que ia acontecer com o filho dele. Quem sabe Abraão pensava que Deus ia ressuscitar o seu filho. Olha a fé de Abraão. Pegar o filho da promessa e levar como sacrifício para Deus. Fé é obediência. O justo viverá da fé, o justo viverá da sua obediência a Deus. Não é o justo vai viver do carro, da mansão, da prosperidade. O justo não vai viver porque é um empresário. O justo não vai viver por causa das conquistas e seus interesses da terra. O justo, ele vive da sua obediência a Deus, das coisas que ele não vê. Abraão, a sua obediência levou o filho e ele não sabia o que ia acontecer com o filho. Ele não sabia do futuro, ele não estava vendo o que ia acontecer com aquele filho, mas ele levou aquele filho. A fé de Abraão obedeceu a Deus. Aprendemos o que é fé, gente? É a prática da palavra, é o nosso testemunho, é a nossa obediência a Deus. A fé é as nossas conquistas celestiais, não é a conquista aqui na terra, gente. Não é as conquistas na terra, mas é as conquistas que você está tendo no céu. A tua herança no céu, o teu tesouro no céu, a qual a traça não rói, a qual o ladrão não rouba. As tuas conquistas aqui na terra, os ladrões estão aí roubando. É o que mais a gente vê. Você trabalha não sei quanto tempo para comprar um celular bom, vem um ladrão e rouba. A tua conquista no céu não vai ter ladrão para roubar, não vai ter traça para destruir, não vai ter ninguém que te tome as tuas conquistas do céu. Damos para nós entendermos o que é fé, damos para nós entendermos da gente viver daquilo, crer naquilo que a gente não está vendo. Você não vê o céu, você não vê a nova Jerusalém, você ainda não vê a nova terra, mas a tua fé está fazendo você acreditar que você viverá isso. Então, quando foi provado assim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Então, Abraão recebeu uma promessa de Deus e também ofereceu o seu filho a Deus. E o que foi que aconteceu? Sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. E considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Então, Abraão acreditava que Deus ia ressuscitar o seu filho. Mas Deus não ressuscitou o seu filho porque Deus não matou Isaque, não é verdade? Deus preparou o cordeiro. Deus preparou o cordeiro e não foi tirada a vida de Isaque. Era apenas Deus provando a fé de Abraão. Deus provando a obediência de Abraão. Então, hoje a gente vai sair dessa live entendendo que a fé é a nossa obediência a Deus. É fazer aquilo que manda, é as nossas renúncias, é sair da tua parentela e viver em terras estrangeiras, viver peregrino. Só que as pessoas acham que fé é você ter tua casa própria. Que adianta ter tua casa própria e tu perder a tua casa celestial? O que é mais importante, a tua casa própria ou a tua casa celestial? O que é mais importante, o tesouro da terra ou o tesouro do céu? Então, para que você está usando a tua fé? Para os teus interesses ou para os interesses de Deus? Analisamos a nossa vida. E ele diz aqui: sendo dito em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. E daí também em figura ele recobrou.
Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante das suas coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E aí, você tem fé? Você tem fé de recusar os bens da terra para servir a Deus? Para ser justo na terra? Para obedecer a Deus? Preste bem atenção aqui em Moisés. Pela fé, Moisés era filha da filha de Faraó. Moisés foi criado no luxo. Moisés foi criado no luxo, gente. Né? Já tinham reinado na terra, né? Por ser filho da filha de Faraó, ensinado por eles, criado por eles, educado por eles. O que foi que aconteceu? Então, ele seria um deles, não é verdade? Mas aí, o que foi que aconteceu? Moisés renunciou às riquezas de Faraó. Moisés renunciou à riqueza que vinha da mãe dele adotiva. Para quê, gente? Para andar por onde? No deserto. Para quê? Para obedecer a Deus. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho e filha de Faraó. Então você tem fé de recusar os bens da terra, o tesouro da terra? Você tem fé de recusar aquilo que o mundo te oferece para você obedecer a Deus, servir a Deus, seguir a Deus? Ai, irmã, a gente tem que ser pobre? Ai, irmã, a gente tem que não sermos pobres, mas sermos aquele que vivemos sobre o sustento de Deus, sobre a direção de Deus, sobre as promessas de Deus e olhando para conquistar o céu e não conquistar a terra. Moisés conquistou uma riqueza, Moisés conquistou bens na terra, através da filha de Faraó. Ele vivia em palácio, gente, em palácio Moisés vivia. O que foi que aconteceu? Moisés renunciou isso para seguir a Deus, ele tirou a sandália dos pés dele. Ele tirou as sandálias que era a sandália de Faraó. Não foi isso que o próprio Deus disse a Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas santo é. Então, Moisés tinha que tirar a sandália de Faraó para quê? Para pisar no lugar santo, no lugar de Deus, sobre a ordenança de Deus, sobre a direção de Deus. Então, Moisés renunciou à sua riqueza. Pela fé, pela obediência a Deus, pelo chamado. Deus chamou Moisés para libertar um povo, para ser esse libertador. E aí o que foi que aconteceu? Moisés teve que renunciar à sua vida no palácio, à sua vida de Faraó, porque já era uma vida de Faraó, né? Ele estava sendo preparado para ser um faraó. Então o que aconteceu? Ele renunciou à riqueza. Para quê, gente? Para viver no deserto, para viver do maná, para viver com um povo que nem sequer obedecia a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entendemos o que é fé? E pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Não é verdade? Ele não temeu as consequências de abandonar aquela que o criou, de abandonar o rei que era Faraó, de se ficar contra ele e ficar a favor de Deus. Isso é fé, gente. Isso é fé. Fé não é tuas conquistas materiais. Fé não é tu ter os teus interesses materiais. Fé é a obediência a Deus. Fé é a obediência ao chamado. Fé é a obediência àquilo que Deus tem mandado a nós fazermos. Fé é nós andarmos como estrangeiros, como peregrinos. Fé é isso. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. E vindo para o Novo Testamento, você tem fé de viver como João viveu? Olha a fé de João Batista, servindo a Deus,
e terminou o seu fim como? Numa prisão, esperando a sua morte. Ia ser decepado por causa da fé. Me mostra qual foi as conquistas que João Batista teve na terra. As conquistas materiais, as riquezas materiais que João Batista teve na terra. Você tem fé mesmo, verdadeiramente? João Batista não tinha casa, se alimentava mal, se alimentava de gafanhotos. João Batista terminou numa prisão, esperando ser decepado. Ele estava esperando a morte. Isso é fé. Isso é fé. Porque a promessa não é aqui na terra. A promessa é no céu. Você tem coragem? Você tem fé de viver como João, o outro João, na ilha de Patmos? Preso, sozinho, sem a família. Você tem essa fé? Você verdadeiramente vive de fé? Vivemos de fé, vivemos de obediência a Deus, vivemos para as promessas do reino de Deus, vivemos olhando para aquilo que Deus tem de maior e de melhor para nós. Outro com fé, o próprio Jesus. Pela fé, ele foi para a crucificação. Pela fé, ele foi abandonado pelo Pai. Ele mesmo disse: Pai, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Você tem essa fé que Jesus teve? De ir para a crucificação, de estar lá sozinho e falar que foi abandonado por Deus porque ele estava sozinho, estava traído, estava abandonado por discípulos, os discípulos estavam com medo, foi negado pelo discípulo, estava só Jesus ali naquela cruz, pela tua vida e pela minha vida. Você tem essa fé? Me mostra na terra qual foi as conquistas materiais de Jesus. Me mostra na terra qual foi as conquistas materiais dos discípulos. Você tem essa fé? Verdadeiramente você quer viver da fé? Você quer viver da obediência ou você quer viver da fé para os teus interesses? Da fé para as tuas conquistas na terra? Vivemos da fé? Ontem eu chorei e pedi perdão de Deus. Essa palavra me libertou daquilo que ainda faltava em mim. Graças a Deus, gente, eu não tenho... os bens materiais não é o meu interesse. Não é o meu interesse. O meu interesse é o céu. O meu interesse é ser essa cumpridora da palavra. O meu interesse é ser vista por Deus como alguém justa. O meu interesse é ver o meu testemunho como estar aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens, aos olhos das pessoas, pode não estar do agrado delas, mas eu tenho um entendimento que eu tenho que agradar a Deus, não os homens, nem as mulheres. Eu não tenho que agradar a criatura, eu tenho que agradar a Deus. Quantas pessoas não falam? Por que ela não faz isso? Por que ela... Eu não estou aqui pelos meus interesses. Eu estou aqui pela fé para que Jesus alcance a tua vida, alcance a tua alma, resgate a tua alma. E eu sei que Ele é provedor da minha vida. Meu louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou aqui para me alcançar milhões de seguidores e não alcançar nenhum seguidor para Cristo. Eu estou aqui não é para me alcançar seguidores. Eu estou aqui para alcançar seguidores para Cristo. Pessoas que têm fé, vivam da fé e que queiram viver o reino de Deus. Louvado seja Deus. Eu não estou preocupada, gente, se vai ter, se eu vou chegar a 1000K, a 2000K de pessoas, a 3000K. Por quê? Porque será uma conquista minha. É um interesse meu? Não, não é o meu interesse. O meu interesse é que o evangelho seja pregado. O meu interesse é que você tenha fé, o meu interesse é que você seja verdadeiramente uma nova criatura, como eu quero ser uma nova criatura. O meu interesse é que o nosso testemunho seja testemunho de seguidores de Deus, de servos de Deus, de serva de Deus, de que o reino de Deus esteja em nós, que nós possamos ser a imagem e semelhança de Cristo. E o meu interesse é esse, é que as pessoas tenham um entendimento do que é Deus, do que é promessa de Deus, do que é viver da fé, de viver obedecendo a Deus, renunciando a si mesmo. Viver muitas das vezes como um peregrino, não tem casa própria, um dia está numa terra, outro dia está na outra terra, viver como estrangeiro, viver com entendimento que a terra, aqui não é o nosso lugar. Como Jesus disse, né?
Eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa a gente possa sair daqui cheio de fé. Você quer viver de fé e morrer como João Batista morreu? Tem certeza? Quer viver de fé e morrer como Abraão morreu? Tem certeza? Você quer viver de fé e morrer como João morreu? Como João na ilha de Patmos? Você quer viver de fé e morrer como Pedro morreu, crucificado de cruz para baixo? Você quer viver de fé e morrer como Jesus morreu? Tem certeza que o justo viverá da fé? Então aprendam o que é fé. Aprenda o que é fé. A fé não é os nossos interesses. A fé é a nossa renúncia para que se cumpra os interesses de Deus na nossa vida. Entendemos? E assim vamos ser lembrados. Abraão não foi lembrado pelas conquistas dele. Abraão foi lembrado pela fé. Abraão foi lembrado pela renúncia. Abraão foi lembrado pela obediência. Moisés não foi lembrado pelas conquistas dele. Moisés foi lembrado pela obediência dele. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos entendendo e aprendendo o que é fé? É o nosso testemunho com Deus. E sem fé, nós não agradaremos a Deus. Se eu não tiver testemunho de cristã, se eu não tiver testemunho de filha de Deus, eu não agrado a Deus. Se eu não tiver prática da palavra, a minha fé é morta. Entendemos? Aprendemos o que é fé? Então, fé, ela não se resume nas nossas conquistas materiais. Estude a Bíblia para te ver. Estude a palavra de Deus que você vai entender o que é fé. Louvado seja Deus engrandecido. Essa fé vai fazer a gente conquistar o reino do céu. Ruas de ouro e de cristal. Tá entendendo? Você tá vendo aí o que está acontecendo? A palavra de Deus está se cumprindo. É terremotos, é o clima que está desse jeito. Você está vendo o que está acontecendo? É essa terra que você quer conquistar, que com um sopro Deus destrói tudo, que com um sopro todo pecado é destruído, todo pecado será queimado pelo fogo, e todo pecado, que toda iniquidade será destruída. É esse que você quer conquistar? A tua casa que tu não vai levar no teu túmulo? A tua casa que tu não vai poder levar na tua sepultura? Quantas pessoas ficam aí conquistando as suas coisas e não deixa para ninguém? E não acaba deixando para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, busque o reino do céu. Busque o reino do céu, porque lá nada será destruído. Nada será destruído. Pelo contrário, Jesus foi para o céu preparar lugar para mim e para você. Aqui você pode andar como um peregrino. Aqui você pode andar com tendas em tendas. Aqui você pode estar numa terra que não é sua, mas no céu você vai estar no lugar que foi preparado por Jesus para você e para mim. Isso é fé, é querer aquilo que você não vê. Não que você vê essa casa bonita que tu quer, essa empresa, esse carro. Isso aí não é fé. Você está vendo o que você quer. Fé é ver aquilo que você não vê. Vimos as conquistas do céu? Não vimos. Os tesouros do céu? Não vimos. As riquezas do céu? Não vimos. Não é verdade? Você está vendo olho a olho as riquezas do céu? Você não está. Você está vendo as riquezas da terra. Você está vendo os teus interesses aqui na terra. Fé é querer aquilo que você não vê. Aprendemos? Fé é ter testemunho. Pela fé, Enoque não passou pela morte, gente. Isso aqui é fé. Olha só, gente, meu Deus. Pela fé, Noé e sua família foi salva. Nos leva à salvação, ao reino de Deus, a conquistar o céu. Não é a conquistar as coisas que você está vendo. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa palavra, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Espírito Santo, e eu creio que nós vamos sair daqui cheio de fé, firmes na fé. Nós vamos sair daqui, Senhor, meu Deus, para conquistar o céu e não para conquistar a terra. Vocês estão vendo aí as guerras que estão acontecendo. O que eles querem com essas guerras, gente? Conquistar a terra dos outros.
tomar a terra dos outros, tomar o ouro dos outros, tomar a riqueza das terras dos outros. Vocês estão vendo, gente? Pelo amor de Deus, nós não somos cegos. Nós somos um povo que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. As guerras que estão acontecendo por quê? Para conquistarem os interesses deles. Nós queremos o quê? Conquistar o reino do céu, os interesses de Deus. Então, aprendemos, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, firma a nossa fé, estabelece a nossa fé, que nós possamos ser vistos como justos na fé, sermos lembrados como justos na fé, como teus servos e tuas servas foram lembrados como justos na fé.